Olá, boa tarde! Está começando o programa Lagarto, a capital do interior. E hoje nós vamos contar a história da cidade que tem mais de 100 mil habitantes e fica distante da capital cerca de 75 quilômetros. Vamos saber tudo sobre a terceira vila de Sergipe. Ao meu lado, o historiador e professor José Wesley. Muito obrigada pela participação aqui no programa Lagarto, a capital do interior. Boa tarde, Cris. Boa tarde, telespectadores. Hoje a gente vai falar um pouco, comentar um pouco sobre a história da cidade ao longo desse programa. E aí a gente veio para um povoado, que é o povoado Santo Antônio, por quê? Santo Antônio é que é o berço, É o berço onde começou Lagarto. Se a gente for definir um marco inicial da cidade, esse seria o lugar onde começou o que a gente chama de colonização. Tem a colonização do Brasil, tem a colonização de Sergipe e também tem a colonização das terras lagartenses. E é sobre isso que a gente vai falar nesse primeiro bloco. E nós estamos em um ponto aqui do povoado, que é o ponto Cruz das Almas, que representa muito na história de Lagarto. Por quê, professor? Esse lugar aqui é um lugar místico. Segundo a historiografia, trazida até pelo historiador Adalberto Fonseca, foi o primeiro a escrever sobre a cidade, aqui houve embate entre os colonizadores e os índios que aqui habitavam. Inclusive, esse lugar foi erigido na década de 70 e atrás desse lugar nós temos um monte de pedras que representa, inclusive, as almas dos caciques, cacique Surubi, principalmente, que morreram aqui nesse lugar. Então, essa é a representação dos primeiros embates da colonização. Os colonizadores, no intuito de conquistar a terra, e os índios que aqui habitavam. O senhor falou com relação a essa colonização e existe muito mais história por trás dela do que esse marco. Pode ter certeza. Quando a gente fala de história, a gente também está falando das várias versões que existem sobre um lugar. Então, remontando um pouquinho a colonização de Lagarto, essas terras que hoje comportam o Santo Antônio, o povoado Santo Antônio, foram distribuídas para um sesmeiro. E aí começa toda a história de Lagarto, em torno do nome desse sesmeiro. O nome dele, Antônio Gonçalves de Santomé. Inicialmente falava-se muito Antônio Gonçalves de Santana, e depois passou a ser, a historiografia descobriu que seria Antônio Gonçalves de Santomé. Esse sesmeiro, ele recebeu as terras lagartenses e a partir daí a colonização começa. Tudo surgiu a partir dele? A partir desse marco. E aí também, atrelado ao nome desse sesmeiro, também está a história da cidade. A história da cidade que é muito curiosa, assim como em Roma, a gente vai ter a origem lendária, vamos ter lá a ideia de que os lobos, aliás, uma loba alimentou os gêmeos Rômulo e Remo. Aqui em Lagarto, e também nós temos lá em Roma a origem histórica da civilização, seria no sentido de que Roma foi os primeiros habitantes de Roma, foi através de um povo etrusco, e o povo era os primeiros reis também etruscos. Aqui em Lagarto nós temos não só uma versão, duas versões, na verdade várias versões sobre o nome. E acaba ficando na dúvida, em qual versão acreditar, já que são várias, a população até na cidade fica, como é que surgiu Lagarto, tem várias versões, mas de fato, qual que a gente pode frisar, qual dessas versões? Então, a versão que está na memória popular, a primeira versão que surgiu, é sobre a Pedra do Lagarto. Essa versão se encontra dentro da historiografia, até mesmo dentro do que Laudelino Freire, que é uma personalidade lagartense, escreveu, e depois o Adalberto Fonseca coloca essa versão muito fortemente no livro História de Lagarto. Seria de que uma pedra foi encontrada nas proximidades deste lugar, e essa pedra tinha o formato do réptil, de um lagarto.
Só que se questiona, e inclusive se questionava muito ao próprio Adalberto, mas onde é que está essa pedra? Onde é que está essa pedra? A gente quer conhecer nossas origens, quer ver onde está essa pedra, onde é que ela foi colocada. E aí o Adalberto Fonseca, ele conta que a pedra calçou uma das ruas de Lagarto, a rua Misael Mendonça, hoje. Então, segundo ele, essa pedra está lá e guarda a memória da cidade. Então, por isso o nome Lagarto. Isso, essa é uma das versões, como a gente disse. Tem mais versões. Então, assim, dentre outras versões, vamos voltar lá para o sesmeiro, Antônio Gonçalves de Santo Tomé, que recebeu essas terras em fins do século XVI. E esse lugar aqui, o Santo Antônio, segundo a nova historiografia, ele surgiu a partir do iniciozinho do século XVII. Mais precisamente no dia 13 de julho de 1604, iniciozinho do século XVII. A outra versão está por trás do sesmeiro, Antônio Gonçalves de Santo Tomé. Segundo conta, ele era chamado filho do Lagarto. E quem é esse Lagarto? O pai dele, Cristóvão Lagarto. Remonta que esse homem tem uma origem hispânica, na verdade ali da União Ibérica, Espanha e Portugal, quando ficaram juntos nesse período existia a União Ibérica, e o pai dele seria de nome Cristóvão Lagarto. E aí perguntava, olha, seria as terras do Lagarto, porque o sobrenome do sesmeiro vem dessa origem. E dessas três versões, qual que a população costuma dizer mais? É a primeira da história da Pedra do Lagarto? É a primeira que, assim, está na memória popular. Porém, a história, como é constituída de revisões, né, um historiador, inclusive, Cláudio Franklin Monteiro, coloca justamente essa outra versão. E tem mais, tem uma versão, inclusive, de que existia um brasão, e esse brasão, na insígnia desse brasão, dessa medalha antiga, que geralmente tinha em fazendas e as famílias nobres possuíam, tinham lagartos salpicados de ouro. Seria uma outra questão. Então nós temos a questão da pedra, do sobrenome e também do brasão. Então uma história riquíssima. O Lagarto carrega com si uma história, a população também acaba aproveitando dessa história, contando as suas versões. Inclusive a cidade já pegou também o Lagarto, tem várias representações em vários pontos dela, né? Isso mesmo, eu diria até que diria assim, é chique, né? Ter três origens. Assim como Roma, nós também temos outras origens para contar. E eu não excluo nenhuma. Eu acho importante contar para quem vem, para quem é de fora, as três. E ainda aqui falando do Santo Antônio, falando desse marco, o senhor citou lá a questão de lá de trás, que a gente vai mostrar, da questão das pedras. E tem uma questão que é colocada na história que pode se fazer um pedido e jogar uma pedra, é isso? É uma questão mística. Inclusive, muita gente vem para esse lugar e não perde a oportunidade. Se eu fosse vocês, inclusive, que estão aqui na gravação, eu não perderia a oportunidade de fazer um pedido, né, e jogar no monte de pedras que temos aqui. Foi o marco originário da Cruz das Almas e assim simboliza, representa, tem uma questão simbólica de ser esses índios guerreiros que batalharam para defender essa região lá nos primórdios. Então é claro que a gente não vai perder essa oportunidade de fazer esse pedido aqui em Lagarto, que é um marco na cidade. Então vamos lá, joga a pedra e faz o pedido. Vamos na torcida que vai dar tudo certo. Você vai também fazer o pedido. Com certeza, tô junto, tô na cola. Então vamos nessa. Já estamos aqui com a nossa pedra para fazer o pedido. E tem algum segredo? Tem que contar? Tem que dizer alguma frase específica? Não, o importante é só mentalizar o pedido. Mentalizou, jogou. Então esse é o momento da nossa mentalização. Vamos mentalizar e fazer o nosso pedido. Aguarde aí. Fizemos o nosso pedido e agora a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais histórias sobre Lagarto para você. Não sai daí!